Vamos falar da nossa saúde mental? Você sabe que globalmente, pensando no mundo, a maioria das pessoas tem se sentido estressada. Mas, olha que triste, segundo pesquisas, o Brasil ocupa o quarto lugar entre os países mais estressados do mundo, uma população muito grande sofrendo com estresse. 42% da população relata esse sentimento e também não é para menos, né? Eu digo que a gente está vivendo um momento muito delicado, muito complicado, situação econômica do país. A gente fica meio apavorada, falta de segurança, trânsito. E aí tem muita coisa para a gente dar conta, além da família, dos filhos, do trabalho. Então, ok, a gente vive o estresse. Porém, ele passando do limite vai trazer muitos problemas para a gente. Então, como lidar com as dificuldades, como enfrentar o estresse de forma positiva, já que é uma resposta meio que automática do nosso corpo. Hoje eu recebo uma neurocientista maravilhosa, escritora, que traz pra gente esse assunto tão interessante e necessário. Thelma Abraão, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada, querida. É um prazer Bom estar te aqui. receber. Vamos sentar aqui que eu tô curiosa para aprender a lidar com estresse. Vamos lá. É uma resposta automática, natural do corpo, como eu falei, ou não? Na verdade, o estresse faz parte da vida, né, Cláudia? Não tem, desde que a gente é pequeno, por exemplo, a gente já começa a enfrentar estresse. Por exemplo, quando você começa a andar e cai, levanta e cai. Então, ele é natural, ele é positivo também. Quando a gente vai, por exemplo, estudar para fazer uma prova, a gente fica estressado, certo? Mas é um estresse que nos ajuda a crescer, a desenvolver importantes habilidades. O problema é quando esse estresse se torna tóxico. Então, quando a gente olha para a infância, o que seria um estresse tóxico? Quando, por exemplo, uma criança começa a viver em um lar abusivo, ou pais que educam na base do medo, o que esse estresse faz? Ele ativa o nosso sistema de luta e fuga. Ele coloca o nosso cérebro em estado de alerta para proteger a nossa vida. Mas quando esse estado de alerta é constante, isso aumenta a produção de hormônios do estresse. E aí pode impactar muitas coisas, como autorregulação emocional, aprendizado, comportamento, socialização. E quando a gente olha para a vida adulta, é importante entender isso também. Se hoje eu sou uma pessoa muito estressada, se você é uma pessoa muito explosiva, que reage muito rápido a qualquer situação, ou que fica muito ansiosa, a gente precisa revisitar a nossa infância. Por quê? O padrão de resposta ao estresse é moldado principalmente nos primeiros anos de vida. Você sabia disso? Não sabia. Primeiros anos até quantos anos, mais ou menos? Os 3 primeiros anos, que são a primeiríssima infância, eles são fundamentais para o neurodesenvolvimento do nosso cérebro. É a época, eu vi até você falando ali de sinapses, né? Nos 3 primeiros anos é a época em que o nosso cérebro está fazendo o maior número de sinapses. Você nunca mais na vida vai ter um número igual a gente tem ali no início da vida. Então, por exemplo, se nessa época você tinha pai e mãe, que são seus cuidadores primários, que supriam as suas necessidades físicas e emocionais, que te pegavam no colo, te deram amor, te deram segurança, te deram afeto, a chance de você aprender a se autorregular ao longo da vida é muito maior. Então, esses primeiros anos de vida têm muito impacto na formação do adulto que seremos. E muita gente não sabe disso, né? Então, a neurociência hoje, os avanços científicos já mostram como que os primeiros anos são fundamentais na construção desses padrões. Então, é claro que como adulto a gente pode rever tudo isso, né? Aprender aquilo que de repente a gente viveu, né? Para aprender a lidar melhor com essa situação. Se dá a educação emocional que não recebeu, porque muita gente fala, eu sou explosiva, é genético, meu pai era explosivo, minha mãe, minha avó, meu avô. Imagina, não é bem assim, né? Lógico que os genes impactam o nosso comportamento, mas hoje a gente sabe que comportamento também é aprendido. E o meio em que a gente vive impacta pra caramba, né? A forma que a gente reage, a forma com que a gente se enxerga e olha para o mundo. E aí me lembro daquela conversa que a gente teve recentemente entre ser vítima da sua história ou ser protagonista da sua vida, né? Também a gente não está aqui trazendo esse papo para você olhar para trás e falar, de fato, na minha primeira infância eu fui negligenciada, meus pais não ligavam para mim, é por isso que eu sou super explosiva. Que a Thelma está trazendo pra gente que a gente pode aprender a se autorregular. Sim. A se educar. O bom de olhar para a origem não é para culpar pai e mãe, mas para reconhecer um padrão aprendido
E a partir daí tomar consciência para poder fazer diferente. Para falar, caramba, eu não preciso continuar agindo assim. Porque o nosso cérebro ele tem tendência de repetir o que já é aprendido, porque é um caminho mais fácil. É um caminho mais fácil, é automático. Sair desse automático exige tomada de consciência. Falar, puxa, olha só, estou sempre explodindo, estou sempre gritando, estou sempre me estressando. Por quê? Então, sim, é totalmente possível mudar ao longo da vida, porque o nosso cérebro também é plástico, né? A neuroplasticidade cerebral nos permite mudar e aprender novas habilidades em qualquer tempo da vida. Como é que é esse processo? O que a gente precisa fazer? Primeiro, tomada de decisão. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é muito explosiva, normalmente, alguém fala qualquer coisa que ela não gosta, ela já grita, já explode. Uma forma dela começar a treinar uma nova habilidade é falar, peraí, deixa eu perceber o que está acontecendo no meu corpo antes de eu explodir. Começa a prestar atenção nos sinais. Seja o coração acelerando, a garganta apertando, né? Aquela angústia. Então, nesse momento, é o momento de tomar uma decisão racional. Por quê? A gente não consegue impedir uma emoção, Cláudia. É impossível falar, não vou sentir raiva. É muito instintivo. Então, a gente não tem como impedir, mas a gente pode usar a nossa parte cognitiva e racional para escolher como eu vou reagir diante da raiva. Não é porque eu estou com raiva que eu vou sair batendo nas pessoas, que eu vou sair gritando e ofendendo. Então, esse aprendizado de usar a razão para lidar com a emoção é igual ir para a academia treinar um músculo. Você tem um músculo, todos nós temos um músculo, mas isso não quer dizer que esse músculo está hipertrofiado. É a mesma coisa usar a nossa inteligência, né? A parte racional. A primeira dica é a gente perceber o que está acontecendo no nosso corpo. Exato. Antes de agir. Porque daí você fala, opa, peraí, então eu vou esperar essa raiva passar para depois falar o que eu preciso. Porque o que acontece na hora da raiva? A parte cognitiva, o nosso córtex pré-frontal é desligado nessa hora. Por isso que na hora da raiva a gente tende a falar coisas, fazer coisas que em seguida a gente se arrepende. Por quê? Porque quando a razão volta, você fala, eu não devia ter feito isso. Então, o treino de sentir a raiva sem ter que tomar uma atitude naquele momento é o mais desafiador, mas também é o mais importante. Porque conforme você começa a fazer repetidas vezes, aquilo começa a virar parte de você. E isso é treinar novas habilidades, isso é sobre nos dar educação emocional que a gente não recebeu muitas vezes, né? Na família e ao longo da vida. O estresse e a raiva, eles são praticamente a mesma coisa? Não. A gente pode viver estresses de diversas formas, nem sempre a raiva vai estar junto, né? O medo também pode causar estresse, a angústia, a ansiedade. E a dica para esse controle do estresse é a mesma? Na verdade, hoje, o que os estudos científicos mostram? Exercício físico é uma das coisas mais importantes para a gente desligar esse sistema que está hipervigilante, né? Que fica o tempo inteiro preocupado. Será que algo de ruim vai acontecer? Aquela coisa de estar sempre no futuro, ansioso pelo futuro ou deprimido pelo passado, né? Então, o exercício físico, ele produz hormônios do prazer, né? Produz serotonina, substâncias que vão ajudar a gente a lidar com as nossas emoções, a se acalmar. Uma outra coisa que é muito importante é meditação. Eu sei que tem muita gente que fala, mas é difícil fazer. Mas meditação também é comprovado cientificamente que ajuda a gente a se autorregular. O que é autorregular? É a nossa capacidade de lidar com aquilo que a gente sente, né? Usar a minha razão para lidar com uma emoção desafiadora antes de causar danos e estragos, porque é o que acontece quando a gente fica agindo pelo impulso, né? Mais alguma dica? Eu tô achando ótimo esse assunto, porque todo médico que vem aqui, de todas as especialidades, eles falam, precisa alimentação adequada, noite de sono bem dormida, exercício físico e gestão do estresse. Então, hoje a gente está aprendendo o que é gestão do estresse. E não tem como a gente lidar com o estresse sem se olhar. É para dentro que está a resposta, não é fora. Então, é aprender a se perceber, né? E principalmente ter autocompaixão. O que é autocompaixão? Não é sobre, coitadinho de mim, eu sou uma vítima, não. Mas é aprender a se acolher. Puxa, hoje eu errei. Em vez de se chicotear, falar, não, peraí, que eu posso aprender desse erro? Então, essa autocrítica que muita gente tem,
aquele crítico interno, Cláudia, de ficar o tempo inteiro, ai, porque eu errei, porque eu fiz isso, porque eu não sou boa, porque eu devia fazer assim, assado, isso é altamente estressante. E muitas vezes não é o mundo lá fora que está te causando estresse, é essa conversa negativa, porque o cérebro ele não separa o que está de fato acontecendo com o que a gente está pensando. Então, um pensamento negativo, e principalmente quando a pessoa tem um padrão de ficar o tempo inteiro pensando coisas ruins, isso também ativa esse sistema de luta ou fuga que nos mantém estressados. Então, mudar a forma com que a gente pensa, com que a gente olha para nós mesmos, envolve a gente ter autocompaixão e aprender a pegar mais leve consigo mesmo, a se perdoar, a se olhar com mais amor, né? Mas você deu a entender aqui que quando a gente olha sempre de uma forma ruim, pensamentos negativos, muita autocrítica, que isso vira aqui um vício, um hábito. Vira. A autocrítica, sim, tem pessoas que, se ela for anotar num caderno o tanto de crítica que ela faz para ela ao longo do dia, é o dia inteiro se criticando e também criticando os outros, porque normalmente quem se critica também critica o outro muito. Como é que a gente quebra esse padrão, esse vício? De novo, é percebendo, falar, opa, um exercício legal que eu posso dar aqui para quem está assistindo a gente faz isso que eu comentei aqui, pega um caderno e começa a anotar. Toda vez que você tiver um pensamento crítico sobre você ou sobre alguém, anota. E aí você faz uma frase contrária, algo positivo sobre si mesmo ou sobre a outra pessoa. Começa a treinar os seus olhos para enxergar o lado positivo da vida, das pessoas e principalmente de si mesmo. Ó, agora me conta desse livro que você trouxe. Esse livro, eu estou lançando essa semana no Brasil, que é a nova edição do meu livro Educar é um Ato de Amor, mas também é Ciência, que fala justamente explicando a neurociência por trás do nosso comportamento e como que a nossa infância impacta a forma com que a gente se relaciona com a gente, com os outros, né, ao longo da vida. E ele traz também testes de trauma e estresse, para você entender qual é o seu tipo predominante, né, de estresse, de resposta ao estresse, e como que isso pode estar afetando a sua saúde física, mental e emocional. E eu queria aproveitar para fazer um convite. Claro. Nesse sábado agora, 22/3, às 15 horas, na Livraria da Alma, aqui em São Paulo, vai ter o lançamento oficial desse livro com um talk que eu vou fazer ao vivo. Ele vai ser gratuito. As pessoas têm a opção, né, de garantir o ingresso gratuito ou comprar um livro para participar. Então fica aqui o convite. Então, peraí, como é que faz como é que faz para ou comprar o livro? Você pode ir no meu perfil, thelma.abraão, que lá eu estou deixando todos os links para você participar do talk. E o livro também, para quem não mora em São Paulo e não pode ir no lançamento, está à venda já na pré-venda na Amazon, na amazon.com.br. Maravilha. Então, Livraria da Alma, aqui em São Paulo, Isso. às 3 da tarde. Fica em que bairro, Thelma? No dia 22/3. Você sabe que bairro? Eu acho, é Perdizes. Perdizes? Pinheiros, aqui Pinheiros. pertinho. Maravilha. Isso. Bem central. Quero vocês lá. Ó, Thelma.abraão. Tem um Isso, H no meio, isso tá, mesmo. gente? Ela tem um canal no YouTube também, Thelma.abraão. Tenho. Não perca essa chance, porque ouvir a Thelma falar é um privilégio, é uma aula de vida, até porque, ó o tema, educar é um ato de amor, mas é também ciência. Então você vai aprender como é que você pode se reeducar E quebrar pra ser uma ciclos de pessoa dor. mais feliz. Quebrar ciclos de dor. Exatamente. Isso é possível. Totalmente. Maravilha. Não perca. Programão. Obrigada, querida. Obrigada a Tudo você. de bom. Uma ótima tarde. E esse Foi livro é muito para bom te você. receber. Muito De obrigada. Ai, eu vou ler, vou fazer os testes. Depois eu compartilho com a Obrigada. turma também. Prazer. Obrigada.